Olá pessoal, hoje é dia 8 de janeiro de 2019. Vou fazer uma live rapidinho aqui porque eu estou na rua. Existem algumas coisas que eu tenho que reforçar com vocês, tá? Eu não estou contra o governo, eu estou a favor do povo. Esse é o juramento que eu fiz a bandeira, tá? Para que ninguém tenha dúvida, porque eu estou vendo algumas pessoas achando que o que eu estou fazendo é uma crítica contra o governo. Não. Sempre eu vou ser a favor do povo. É, e isso é fundamental, né? Isso é essencial para todos nós. Outra coisa que eu sempre falo é o brasileiro só vai ter liberdade quando o brasileiro votar. Tá? Nós não estamos votando ainda. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi que o cachorro mudou de dono. Isso pode ser bom, pode ser ruim. E se for uma estratégia do governo, eu também apoio, não tem nenhum problema. Mas eu explico isso aí já. Foi o voto que fez com que o Reino Unido saísse da comunidade econômica europeia, onde os muçulmanos estavam invadindo o Reino Unido. A nova ordem mundial queria isso, eles querem a desordem, que a desordem só favorece os desordeiros, e o povo votou e disse: não, nós não queremos essa porra mais. Então nós aqui no Brasil, nós não votamos. Então o povo não teve ainda essa vitória que todo mundo pensa que nós temos, tá? Mas estamos muito melhor do que antes. Estamos muito melhor do que antes. Então esse problema, esse problema que todo mundo fala, que elegemos X, tal Y, não é bem assim. Não é bem assim que nós podemos tratar esses assuntos. Esses assuntos, não é bem assim. O que, o que eu creio, essa troca, o cachorro mudar de dono, né, como eu falei para todos vocês, isso pode ser benéfico por enquanto, mas não é isso que eu desejo para o nosso povo. O que eu chamo de cachorro mudar de dono? Antes, antes, né, o Brasil tinha como dono China, Rússia. Vocês devem lembrar da cortina de ferro, os países da cortina de ferro, que todos eles quiseram sair da cortina de ferro, né? E porque não era bom. Nós temos um outro exemplo hoje, né, de um país ocupado militarmente até hoje. Chama-se Alemanha. A Alemanha, quando me formei lá na Academia Militar, eu fui para lá e lá, por incrível que pareça, era ocupado militarmente. A Alemanha é dividida em quatro. A Alemanha toda é dividida em quatro por França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, até hoje ocupado militarmente. E eles ainda cobram dívidas de guerra, ou seja, o povo lá não é livre. Mas tem um outro exemplo, que é o do Japão. O Japão até hoje é ocupado militarmente também, só que pelos Estados Unidos. E o Japão despontou. Por enquanto, o cachorro mudou de dono. Mas não é isso que eu desejo para o nosso povo, não. Mas se for uma estratégia do governo, por isso eu digo, eu apoio o governo, até porque tem muitos amigos meus lá e todos nós fizemos o mesmo juramento. Então, se é parte da estratégia, eu estou dentro, né? Eu apoio, mas não posso deixar de fazer com que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo, né? Não posso deixar. Outra coisa que eu estou percebendo muito é que
desinformantes estão acompanhando as minhas lives. Isso é lógico, né? E tem muitos informantes também, ou seja, pessoas do bem acompanhando e fazendo a divulgação do trabalho. O que eu não gosto é que os desinformantes, os amigos meus passaram os vídeos agora de pessoas desinformantes que estão copiando exatamente o que eu estou falando e com altíssima visualização, mas são desinformantes, né? Então o povo tem que tomar muito cuidado com isso, né? E isso é muito preocupante. Eu falei o ano passado para vocês, e salvo engano, eu fui o único a falar isso, que a Globo não precisa de dinheiro público. Não precisa. E eu falei que eles iriam piorar mais ainda o ataque, quer o Jair tirasse o dinheiro ou não. E o Bolsonaro vai tirar o dinheiro, e eles não estão nem aí, bicho. Porque foi muito dinheiro roubado. Muito, muito, muito dinheiro roubado. Muito. Muito dinheiro desviado. E a nova ordem mundial precisa desse dinheiro do Brasil, das riquezas do Brasil. Hoje, por enquanto, muita coisa desviada daqui. O governo mal começou, não tem como controlar ainda, mas em breve vai controlar. Com medo desse controle, a nova ordem mundial quer acabar com isso, quer destruir essa possibilidade. Então, eles não vão deixar que isso aconteça, né? Então, eles vão fazer de tudo para destruir o governo, né? Então, a gente precisa de votar para ser livre. Outra coisa também, as privatizações, elas escondem crimes homéricos, crimes de monta de bilhões de reais, que começa com processo administrativo e depois passa para uma denúncia e passa a ser um crime como outro qualquer, né? Quando um governo privatiza desesperadamente, é porque eles já roubaram tanto, mas tanto, que não quer deixar provas. Quando você privatiza, o processo administrativo ele é extinto. Então, eu só vejo o desespero da privatização de algo que dá lucro, ou seja, privatizar uma empresa de água, uma empresa de luz. Luz todo mundo precisa sempre. Água todo mundo precisa sempre. Então isso dá dinheiro. Privatizar algo assim, sem antes fazer uma auditoria pública, é um crime contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Privatização, sem antes fazer auditoria pública, assim como reforma da Previdência, sem antes fazer uma auditoria, salvo o melhor juízo, é um engano e um crime contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro. Tá? Por isso, as coisas que o Paulo Guedes está fazendo e a equipe dele, para mim, pertence à nova ordem mundial e a tudo que o governo quer fazer, eu acho extremamente perigoso para nós brasileiros. Como eu falei, eu não sou contra o governo, eu sou a favor do povo brasileiro e apoio o governo. Até como eu falei para vocês, tem muitos militares lá que fizeram o mesmo juramento que eu. Então isso é importante. Outra coisa também que eu falo para vocês é a questão aí do filho do General Mourão, né? Nenhum funcionário do Banco do Brasil com 18 anos de serviço ganha 12 mil reais, vocês sabem disso. Pode até ser o soldo base dele, alguma coisa assim, mas ninguém ganha 12 mil reais lá. Ele está há 18 anos lá. Ele vai ocupar uma função que foi retirada a alguém que não era concursado que estava lá. Eu não estou defendendo, só no caso explicando. Foi retirada a pessoa que não era concursada e que estava lá, e ele subiu para essa função. Ele não ganha 12 mil só. Ele ganha perto de 30, ou seja, tem uma mudançazinha de pouco. E a pessoa que estava lá ganhava 100. Um pouco mais de 100, eu acho. O governo anterior não tinha ninguém
a favor do Bolsonaro. Então, nada mais justo do que colocar todas as pessoas que são a favor. Mas no caso dele específico, é por mérito próprio, ele é concursado, porra. Entendeu? Então, quando eu vejo pessoas, eu sou totalmente a favor do governo, mas isso é incabível, isso é um crime. Essa pessoa nunca foi de direita, bicho, fazendo as críticas idiota. Entendeu? Putz, é o meu ponto de vista, né? Então, assim, nós precisamos, o povo precisa ter acesso a armas, urgentemente. A arma é algo extremamente necessário. Extremamente necessário. Tá? E privatizar sem fazer auditoria, algo que gera dinheiro. Mas vai pagar o rombo. Paga uma dívida que não se paga sozinha, porque os juros vai sempre comer. E o que está se vendendo sem fazer auditoria é um ativo, não é um passivo. Ou seja, se você tem um carro por si só para você andar, se locomover e tudo mais, ele é um passivo, ele gera prejuízo. Que você tem que fazer manutenção, comprar combustível e tudo mais. Mas se você tem um carro, esse carro é um Uber. Opa, voltou, né? Voltou, tá. Então, como eu estava sendo caso explicando, tá? Se vocês têm um carro e vocês usam um carro só para andar, passear, isso é um passivo, ele gera prejuízo. Mas se esse carro é um Uber, você usa ele para ganhar dinheiro, ele é um ativo. Então ele te dá dinheiro. Vender energia elétrica, água, não, o que você faz é melhorar a gestão. Se foi construído com recursos públicos, só se pagar funcionário está